Irmãos, como é bom poder cantar a certeza de um Deus que age em nossas vidas, que direciona, que cuida de todos nós. Ao saber que a graça do Senhor nos basta em todos os momentos. É a certeza de que apesar de quem nós somos, Deus está conosco, está agindo na história, está trabalhando através das nossas vidas. Quando nós olhamos, como fizemos logo no início, para a história de Israel, essa história está registrada para contar sobre a maneira como o povo foi conduzido pelo Senhor, para que eles pudessem adorá-lo, para que eles pudessem servi-lo em todos os momentos. Era de maneira literal a terra que eles iriam conquistar para viver, a terra onde eles iriam permanecer para adorar ao Senhor. Eles caminhavam então para cumprir os propósitos de Deus. Mas conosco não é diferente. Nós somos povo do Senhor e nós estamos caminhando para cumprir os propósitos do Senhor nesta geração. Nós não caminhamos para conquistar uma terra específica para podermos adorar ao Senhor nela, mas nós caminhamos para avançar por toda a terra e conduzir pessoas à adoração ao Senhor. É como se nós olhássemos aquilo que Israel fez no Antigo Testamento e isso se ampliasse para todo mundo. Pois todos aqueles agora, por meio de Jesus Cristo, podem ser parte desse povo e adorar ao Senhor onde eles estiverem. Então, quando nós olhamos hoje de forma ampla aos países de todo mundo, você vê diferentes povos, diferentes culturas, mas as pessoas buscando o mesmo Deus, cumprindo com a mesma missão. Então, se nós olhamos de uma forma ampla, nós podemos entender que o que acontece no mundo com a igreja acontece conosco. Nós fazemos parte do que está acontecendo no mundo. Nós fazemos parte do que Deus está fazendo em todo o mundo e em todas as culturas, naqueles então que passaram a crer em Cristo Jesus. E alguns destes países trazem dificuldades muito maiores do que aquelas que nós julgamos serem grandes para nós. Dificuldades ao ponto de missionários e pastores serem mortos por causa da pregação do Evangelho. E no começo de junho, nós recebemos uma notícia através do site Portas Abertas da morte de um missionário brasileiro que estava no Quênia. Estava lá servindo ao Senhor, pregando o Evangelho numa terra que ele sabia que era perigosa para a sua vida, mas ele ainda assim permaneceu lá, pregando o Evangelho junto com a sua família. O diretor da organização que o enviou disse que, apesar das dificuldades, ele continuou dando amparo, dando suporte às viúvas, aos órfãos e aos refugiados dos países vizinhos. Ele não desistiu em nenhum momento. Apesar de toda a luta que era muito clara, muito visível, o embate ali era direto. É uma circunstância que nos faz então pensar na nossa história como povo do Senhor. De uma forma ampla, isso faz parte de nós. O que está acontecendo em todo o mundo faz parte do que nós vivemos como igreja, porque é um povo só. É um Deus apenas que nós servimos, que nós procuramos então honrar em tudo aquilo que nós fazemos. Você olha então os cristãos que estão vivendo na Quênia, estão olhando outros que estão na América do Norte, outros na China, todos estão neste mundo para cumprir o mesmo propósito. Há uma missão apenas, que nós somos chamados então para realizar. E Tim Keller certa vez disse que as igrejas precisavam enfatizar menos em departamentos específicos para missões e voltar mais para que a igreja pudesse ser a missão, para fazer a missão real. Isso é dia a dia. Isso é na rotina que nós temos, onde nós podemos então cumprir com o chamado do Senhor, como povo, onde nós estivermos, na cultura em que nós estivermos então vivendo. Mas para isso acontecer, nós precisamos então ter bases muito bem firmadas na palavra, que nos sustentam, que fazem com que nós então estejamos prontos para servir, independente da cultura em que o Senhor nos enviar, para nós então honrarmos ao seu santo nome.
Eu convido a igreja nesse momento a abrir a palavra do Senhor, para nós então fazermos a leitura do texto de Atos, capítulo 4, onde nós vamos analisar estas bases a partir do versículo de número 23. Atos capítulo 4, vamos ler então do versículo 23 até o versículo 31, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor para que o Senhor venha nos aperfeiçoar esta noite, ó Pai. O Senhor venha falar ao nosso coração. Para isso nós pedimos pela ação do Senhor, pelo Teu Espírito, abrindo o nosso coração, iluminando a nossa mente, nos dando a compreensão clara. Aplica, Senhor, esta palavra que vamos estudar esta noite no nosso coração, para que o Teu povo possa realizar a Tua vontade, cumprir os Teus propósitos nesta geração, nesta sociedade, neste local onde nós estamos inseridos. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, as ações da igreja primitiva, toda a história que nós temos registrada, assim como a história de Israel no Antigo Testamento, elas nos servem então como base para nós entendermos sobre este cuidado de Deus. Nós então olhamos o povo que já viveu, o povo que acertou e errou, e nós precisamos evitar os erros e ser semelhantes naquilo então que eles eram obedientes ao Senhor. Buscar então fazer a vontade de Deus para cumprir os seus propósitos. E o texto vem nos mostrar então assim, no capítulo de número 3, que Pedro e João estavam então sendo usados pelo Senhor. O Senhor então usa aqueles homens para que no momento onde na escadaria do templo eles encontrem então aquele coxo. E eles então realizem naquele momento uma cura milagrosa. O Senhor usa a vida destes homens para que eles pudessem então revelar a existência de um Deus, o poder deste Deus, o Deus ao qual eles estavam anunciando através das pregações. Eles então têm a oportunidade naquele momento de reunir a toda a cidade e expor sobre Jesus Cristo. Eles falam sobre as boas novas do Evangelho. Isso então leva com que as pessoas venham a se render ao Senhor. Nós vemos então que isto provoca uma reação nos líderes judeus, nos fariseus, nos saduceus que estavam ali presentes, porque eles ficam indignados com a postura daquelas pessoas. Eles não aceitam a mensagem sobre Cristo. Eles não aceitam a mensagem sobre um Deus que veio a este mundo para salvar aqueles que são falhos e que estão longe do judaísmo. Eles estavam ali para pregar a mensagem da graça, a mensagem que alcança a todos os povos. E esta adversidade, esta perseguição, então, atinge os apóstolos. Pedro e João, então, são levados diante do Sinédrio e eles são, então, interrogados naquele momento. São interrogados para saber sobre aquilo que eles estavam fazendo naquele instante.
E esse trecho, então, da palavra do Senhor, ele sempre nos lembra que existem dois polos daquilo que a igreja está fazendo. Nós vemos, então, alguns momentos onde a igreja está ativa, ela está levando o evangelho, ela está pregando às pessoas, as pessoas estão se convertendo, e a igreja cresce, a igreja desenvolve. Mas há outros momentos onde Deus, então, permite que a igreja fique estagnada por um instante, pois as lutas, as perseguições, elas sobrevêm sobre o povo do Senhor. Dois polos. Um positivo aos nossos olhos, onde nós gostaríamos de permanecer nele para sempre, apenas de anunciar, apenas de avançar a todas as terras, apenas pregar o evangelho e ver as multidões se converter. Mas a perseguição, ela faz parte, as dificuldades fazem parte. As lutas que o povo do Senhor enfrenta para poder servir, elas fazem parte. E a igreja, em todos os tempos, ela tem passado então por esses momentos, por esses períodos, e esses períodos o Senhor está usando para desenvolver o seu povo, para que o seu povo esteja cada vez mais maduro para cumprir os seus propósitos, para realizar a missão da exata maneira como Ele então está direcionando para que eles o façam. Para que não seja então em alguns momentos como Israel o fez, em abandonar a palavra de Deus, e debaixo das suas tendas, como se ninguém soubesse, segurar alguns utensílios. O Senhor então está lapidando o seu povo. Isso está acontecendo conosco. Deus está permitindo momentos na história onde você, de uma forma muito clara, observa então a igreja crescer e expandir de uma forma muito rápida, muito fácil. Em alguns momentos isso se interrompe e as dificuldades crescem. Os problemas começam a surgir e a impressão que dá é que isso nunca mais vai voltar a acontecer. Mas o que a igreja não pode esquecer é que além de todos os problemas, das perseguições, das opressões, quando você olha na história registrada na palavra, nós temos um Deus soberano que está guiando tudo, que chamou um povo para si, para que pudesse cumprir a sua vontade, os seus propósitos eternos e honrá-lo em todos os momentos, em todas as gerações. Por isso nós vemos então que esse trecho, ele nos fala sobre isso, nos fala sobre esse lapidar de Deus, através do exemplo então destes apóstolos. Porque o que o texto nos mostra logo no versículo 23, é que eles foram então soltos, o Sinédrio havia então pego eles naquele momento para interrogá-los, e eles agora são soltos. E o texto nos fala que eles procuram os irmãos e contam quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Nós não podemos esquecer a postura que nós vemos então destes servos do Senhor. Eles passam pelas lutas, eles passam pelas perseguições, eles passam pelo confronto daqueles que não creem em Jesus Cristo. Mas isso não faz com que eles deixem de ser igreja. Isso não faz com que esses homens parem de servir. Isso não faz com que esses homens parem de olhar para os outros irmãos e considerem eles, então, como parte desta família, deste povo, para que eles pudessem lutar juntos. O que esses homens nos mostram neste momento é que para que a igreja possa servir ao Senhor em missão, onde ela estiver, ela precisa viver uma intensa parceria como irmãos na fé. A unidade ela é muito clara quando você lê todo o livro de Atos, quando o Senhor usa as parcerias entre uns e outros em determinadas áreas, em determinadas cidades, com seus dons e talentos, para que eles pudessem então cumprir os propósitos do Senhor. Ao pregar o Evangelho, plantar igrejas. Ao pregar o Evangelho, revelar os povos inimigos. O Senhor estava usando eles. Ao longo de Atos, você pode então observar todo este agir do Senhor. É importante então nós identificarmos esta postura destes servos do Senhor, para nós então olharmos para as nossas ações. Nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo neste mundo, nessa história. Pois lembre, nós estamos todos no mundo inteiro, um povo só, cumprindo os propósitos do Senhor. Mas a questão é quanto nós nos dispomos a ser parceiros uns dos outros, servir uns com os outros,
sem empecilhos, sem dificuldades para nós, então, honrarmos a Deus e cumprirmos com os seus propósitos. Nós sabemos que a igreja de Corinto, ela possuía dificuldades quanto a isso. A igreja de Filipos possuía dificuldades quanto a isso. Alguns em Corinto serviam ao Senhor porque haviam sido ensinados por Paulo. Outros serviam ao Senhor porque haviam sido ensinados por Apolo. E os grupos estavam se desenvolvendo ali, estavam crescendo. E a palavra do Senhor veio direto ao coração deles, ao lembrar que eles são um só povo. Como parceiros para a missão, eles devem então caminhar juntos e não separados. E não cada um com o seu dom, no seu canto, da forma como almeja, não, é juntos. Os apóstolos, nesse momento, eles estavam fazendo isso. Da mesma forma como na igreja de Filipos, você encontra Evódia e Sintique, que tinham algumas dificuldades para alinhar os seus pensamentos, e a palavra do Senhor diz a elas, pensem concordemente. Pensem juntas da mesma forma, para que formem esta parceria, para que possam honrar ao Senhor nos propósitos daquilo que Deus estava fazendo na cidade, então, de Filipos. Nós precisamos unir a nossa mente através da palavra para nós então buscarmos o serviço ao Senhor. Não podemos mais então tolerar posturas onde nós nos separamos para cada um fazer o seu serviço individual. Somos um povo só. Estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. E o texto de Atos nos lembra a preocupação daqueles irmãos ao voltar para a comunidade, ao voltar para o meio do povo e contar para eles como as coisas estavam. Como as dificuldades estavam chegando até eles naquele momento. Como as lutas estavam se intensificando para que eles se preparassem. Para que eles pudessem então estar cada vez mais aptos, mais maduros para servir ao Senhor. Que nós vemos então que as parcerias, elas são possíveis e necessárias no meio do povo do Senhor. Mas isso só existe quando nós conseguimos olhar uns para os outros e confiar uns nos outros. Quando nós amamos uns aos outros, apesar das diferenças. Apesar das formas como nós vivemos, famílias diferentes, criações diferentes, para cumprir a vontade do Senhor, a missão que o Senhor tem. Através do seu povo. Nós precisamos confiar uns nos outros como irmãos. Viver a unidade. Sermos parceiros uns dos outros. Podemos dar as mãos e lutar para cumprir um só propósito. Pregar o Evangelho e ver a expansão do reino de Deus. Mas veja então que estes homens, estes servos do Senhor, juntamente agora com a igreja, como o texto vem nos lembrar no versículo 24, que eles então de forma unânime, todos juntos tomam uma postura só. Eles se levantam naquele momento para orar, para buscar ao Senhor. Um povo que vive em parceria é um povo que ora junto. É um povo que busca ao Senhor em oração, porque sabe que Deus vai agir através daquele momento onde você então deposita a confiança no Deus Todo-Poderoso. As suas causas, a causa da igreja, as dificuldades, as lutas. Mas eu pergunto aos irmãos nesta noite, onde está a igreja que ora no nosso tempo? Onde está a igreja em meio a esta geração que se reúne para orar uns pelos outros? Para cuidar uns dos outros através dos momentos de intercessão? Compartilhamos a vida uns com os outros, oramos uns com os outros, em momentos únicos, simples, mas que representam a nossa unidade, representam este amor que nós temos uns pelos outros. A igreja naquele momento, ela se levanta de forma unânime, porque eles têm apenas um foco. Eles estão então caminhando para o mesmo lugar, para servir ao Senhor. Independente das dificuldades, independente das perseguições, o que eles querem naquele momento é que o Senhor continue agindo neles. E é este Deus a quem eles clamam. É o Deus que criou todas as coisas. A igreja precisa reconhecer quem é o Deus a quem ela serve. Para que ela possa então cumprir a sua missão. Para que ela possa fazer aquilo que o Senhor então está propondo, precisa entender quem é este Deus.
Através da palavra nós sabemos. Conhecemos quem Ele é, conhecemos o que Ele, então, exige de cada um de nós, conhecemos como Ele nos direciona para podermos cumprir a sua vontade. A este Deus poderoso, então, que criou todas as coisas, eles se recordam que havia já instruído o servo Davi para registrar algo que na história Davi ainda não tinha clareza do que iria acontecer. Quando no Salmo 2, então, como eles mencionam no meio da oração, eles falam sobre aquilo que ainda iria acontecer com o Senhor Jesus. Algo que Davi não tinha tanta clareza naquele momento onde registra esta oração diante do Senhor. Mas que revela a este povo que conhece um Deus que criou e que é soberano sobre todas as coisas. O Deus que sabe o que vai acontecer, sabe como a sua igreja vai então caminhar. O Deus que está nos usando, que está abençoando o seu povo, para que este povo possa honrá-lo ao longo de toda a história. O texto vem nos lembrar então sobre o próprio sacrifício de Cristo Jesus. Aquilo que aos olhos humanos, ao vivenciar essa circunstância, muitos talvez pensaram: Deus nos abandonou e agora nós vamos aqui sofrer opressões, sofrer dificuldades. Deus está sendo pego aqui de surpresa. Mas não. Aquela igreja estava pensando então que tudo o que estava acontecendo estava debaixo da soberania de Deus. Deus sabia então o que ia acontecer nos propósitos em Cristo Jesus, onde ele então seria morto para pagar o preço pelo seu povo. O Messias, o Cristo que veio a este mundo para então morrer no lugar dos eleitos. Assim como as perseguições, assim como as opressões, assim como as dificuldades que nós vivemos hoje para cumprir a missão que o Senhor nos deixou, nada pega Deus de surpresa. O Senhor é soberano sobre a história. Ele está direcionando a história da sua igreja. O seu povo, ao ouvir a sua palavra, é moldado pelo Senhor. É lapidado por Deus para que eles possam então cumprir com aquilo que o Senhor então tem proposto para cada um deles, em cada uma das gerações. Capítulo 4 mostra para nós então que os apóstolos, a partir do versículo de número 17, eles estavam sendo ameaçados. Há uma opressão direta aqui, para que eles não falem mais sobre Cristo Jesus, mas eles não podem ficar quietos. Eles sabem quem eles são. Eles sabem para que eles estavam ali. Quando nós olhamos estas ações, nós vemos então que isso é fruto da dependência que eles tinham. Vida de oração. Da igreja que ora e compreende os propósitos do Senhor. A vontade de Deus para o seu povo. E esta enfrenta as adversidades para continuar então honrando ao Senhor. Porque na vida de oração, quando a igreja busca esta dependência, que nós então começamos a ver Deus trabalhar o nosso coração, para nós sermos cada vez mais submissos, cada vez mais humildes, entendemos quem tem poder, quem é fiel, quem está direcionando toda a história. Ao passo que nós nos afastamos desse privilégio, nós deixamos de olhar este cuidado do Senhor sobre todos nós. Mas nós vemos que assim, então, quando eles oram e clamam a este Deus que criou todas as coisas, que é soberano sobre tudo, este Deus, então, é o único que pode cuidar do seu povo. O clamor da igreja primitiva, neste momento, no versículo de número 29, é para que eles avancem, sirvam ao Senhor, para que eles preguem ainda mais, com intrepidez e com ousadia. Como é que Deus responde à oração do seu povo? Cumprindo a sua vontade, fazendo aquilo que Ele tem proposto para o seu povo em cada uma das gerações. Então veja que o texto vem nos mostrar, ainda no versículo de número 31, eles oraram e assim que encerraram a oração, o lugar treme. A ação de Deus então é revelada para esse povo neste momento, onde eles recebem então
o Espírito Santo, ficam cheios do Espírito naquele momento, ou seja, direcionados pelo Senhor, eles passam a pregar com intrepidez, eles continuam fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a missão que Deus havia deixado a eles. A missão que existe quando a igreja se levanta em serviço, quando a igreja está disposta a criar parcerias dentro do povo do Senhor, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado em todos os momentos. Isto é possível pelo temor que este povo tinha. O temor que esses homens tinham e conduziram a igreja deles naquele momento, que estava junto com eles, a ter também. Como é que nós olhamos o serviço que temos a cumprir? Como é que nós nos envolvemos uns com os outros para cumprir a missão que o Senhor deixou para nós? Porque é necessário uma mudança de conduta. É necessário nós olharmos as Escrituras e vermos que Jesus está nos capacitando para cumprirmos a sua vontade neste local, neste tempo, nesta cidade. Quando nós olhamos este texto, nós recordamos as posturas, então, que o povo do Senhor estava tendo. Isso nos faz olhar para nós, que precisamos ser diferentes daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, de um povo que estava para conquistar uma terra, mas que em diversos momentos oscilava, murmurava, se esquecia da palavra do Senhor e vivia em desobediência. A igreja de Atos, ela vem nos lembrar que é necessário focar em Cristo, ter um só objetivo como igreja, para nós podermos cumprir os propósitos do Senhor onde nós estamos. E quais desses aspectos eu e você precisamos ainda melhorar? O que é que nós deixamos para trás? O que é que nós ainda não mudamos para podermos então fazer a vontade do Senhor? É necessário analisar constantemente para ser aprimorados pelo Senhor, para que Deus continue lapidando o seu coração, para que você possa então, numa postura de humildade, honrar ao Senhor em todos os momentos. Você é chamado pelo Senhor. Você recebe dons dados por Cristo para você servir, para você abençoar as vidas daqueles que Deus está trazendo até você. Você está sendo capacitado pelo Senhor constantemente pela palavra para servir cada vez com mais excelência. Como é que você está usando isso? Como é que você está desempenhando o seu papel no reino de Deus? Que a sua vida seja uma vida de total dependência. Que o Senhor possa te conduzir através da sua vida devocional, dos momentos onde você o busca, dos momentos onde você se coloca perante Ele em oração, que o Senhor possa te levantar como parte de um povo forte, de uma geração que deseja servir a Deus, que quer honrar ao Senhor com os seus dons, com os seus talentos, em meio àquilo que o Senhor está propondo para este tempo. Viva, portanto, em independência. Crie parcerias. Conheça cada vez mais os irmãos. Se una a eles. Vivam juntos. Clamem uns pelos outros. Intercedam uns pelos outros. E sirvam. Não deixem o serviço de lado, em nenhum instante. Continuem buscando aquilo que Deus está trabalhando através da vida de vocês nesta igreja. E nós vemos que Deus está abençoando esta cidade. Deus está abençoando o nosso país através de uma igreja que ora, de uma igreja que vive em santidade, de uma igreja que busca a obediência à palavra do Senhor. Que Deus continue usando a sua vida, continue capacitando você e permitindo que através dos seus dons e talentos Ele possa ser honrado. Quero convidar os irmãos do grupo de louvor que venham à frente neste momento para nos conduzir. Neste último cântico eu convido a igreja a se colocar em pé para nós cantarmos juntos ao nosso Senhor.